Como um homem tem tanto poder, mesmo com praticamente uma nação inteira contra ele, e ainda transgredindo tantos princípios, direitos e leis, e ainda ter tanto poder e continuar no poder prejudicando tantas pessoas? Como isso pode acontecer? Eu digo desse homem chamado Alexandre de Moraes. Essa é a pergunta que eu tenho ouvido muitas pessoas fazerem. E para você entender de fato essa aberração, é necessário retornar alguns anos atrás na nossa história política. Aí com certeza você vai entender o porquê uma pessoa tão má, certo, contra uma nação inteira, está conseguindo prevalecer com tanto poder. Eu creio que no final dessa explicação você vai ter uma consciência melhor desse acontecimento, ou seja, vai elucidar, vai clarear melhor a sua mente em relação a essa pergunta que perdura, que muitas pessoas não conseguem uma resposta. Antes, eu quero dizer para você que não é hábito meu falar sobre política. Você pode procurar aí, você não vai ver nenhum vídeo falando sobre política. Mas diante de tantas pessoas perplexas, sem resposta, eu decidi esclarecer dando a minha compreensão sobre esse fato, né, sobre esse assunto. Retornando um tempo na nossa história política, lá nos meados de 2017, entre 2017 e 2018, do nada, surgiu um homem desconhecido, pelo menos para mim, que por sua honestidade, pela sua boa intenção, pela sua ousadia como político, foi, creio eu particularmente, levantado por Deus para esse ofício, para em 2018 ser eleito e assumir a presidência da República em janeiro de 2019. Estou falando do nosso ex-presidente Jair Bolsonaro. Até aí tudo bem. Todos acompanharam os acontecimentos e conhecem muito bem a história. Mas qual o segredo desse câncer que surgiu no país chamado Alexandre de Moraes? Ele começou a aparecer com alguns sinais dessa loucura por poder. E isso foi crescendo gradativamente. Ou seja, ele não começou com esse poder todo. Foi essa loucura por poder, usar o poder de forma errada, foi crescendo gradativamente. Mas o grande problema mesmo foi quando o nosso presidente, já empossado com toda a autoridade outorgada pelo povo, certo? Autoridade que foi delegada pelo povo brasileiro, quando esse presidente, o nosso presidente, decidiu desafiá-lo. Não só desafiá-lo, mas desafiar todos os outros juízes do Supremo que estavam comprometidos, né, corrompidos na mesma trajetória que esse sujeito. Então, nos dias que antecederam o 7 de setembro de 2021, muitas pessoas vão lembrar do que eu estou falando. Os dias que antecederam o 7 de setembro de 2021, houve um chamado à nação pelo então presidente da República que viéssemos para as ruas prometendo que iria mostrar aos torgados quem mandava no Brasil. Você lembra disso? Vem para as ruas, que eu quero mostrar para esses torgados de quem manda no país, no Brasil. Ou seja, então, ele convoca a nação para que a nação manifestasse o desejo, para que ele tomasse, então, decisões. Isso foi em setembro de 2021. Resultado dessa convocação, uma manifestação em peso. Eu não sei se você se lembra, mas conforme os noticiários, foi a maior manifestação já feita na história do nosso país. Ou seja, nunca até então havia tido uma manifestação tão presente da população em termos de números quanto no dia 7 de setembro de 2021,
pela convocação do nosso então presidente da República na ocasião. Ou seja, nós respondemos com a manifestação, nós aceitamos a proposta, nós acreditamos nele, nós fomos para as ruas. Eu, pelo menos, fui. Então, foi a maior manifestação de todos os tempos. Ou seja, nos apresentamos em toda a nação, até fora da nação, em peso, concordando com ele, que ele tomasse atitudes, que ele realmente tivesse essas ações que ele prometeu, provando para os gados que não eram eles quem mandavam, mas que era a população e ele representando a população. Isso aconteceu. Se você retornar aí nos vídeos anteriores, você vai ver isso. Exatamente aqui que começou o grande problema, que vai fazer com que você entenda o que está acontecendo e que você tenha a resposta da pergunta inicial. Como um homem só tem tanto poder contra uma nação inteira? É aqui que vai ser elucidado, respondido essa pergunta. Como esse homem chamado Alexandre de Moraes está com tanto poder e prejudicando tantas pessoas e continua persistindo no poder? Para você entender melhor, no parágrafo único do primeiro artigo da atual Constituição Federal, que foi determinado em 1988, reforça o princípio definindo que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Consta isso, que o poder emana do povo. O que quer dizer isso? É que o povo é quem determina o poder. A outorgação ou a delegação do poder é do povo para um representante. Bom, sabe como surgiu então o problema baseado nessa lei? Eu quero dizer para você que as leis espirituais, o espiritual respeita as leis humanas, certo? As leis espirituais estão de acordo com as leis que são estabelecidas pelos homens. É aqui, exatamente aqui, que surgiu o grande problema. O povo em massa se manifestou esse direito. Ou seja, a nação em massa manifestou esse direito que está lá no parágrafo único do primeiro artigo da Constituição, que emana do povo. Então, o povo, ele manifestou esse poder delegando a autoridade na ocasião, que era o nosso presidente. Em massa, manifestou então esse direito, outorgando e delegando ao nosso presidente. Mas, infelizmente, no dia seguinte, após a maior manifestação de todos os tempos acontecer, que foi o dia 8 de setembro de 2021, ou seja, no dia posterior à manifestação, que foi o dia 7 de setembro de 2021, no dia 8, ele chama o ex-presidente, que foi o Temer, certo? Que foi quem colocou o Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal e propôs a ele um acordo para que ele intervisse, dizendo para o Alexandre de Moraes parar com esses excessos. Ou seja, sabe o que ele fez? Ele pegou todo o poder que foi emanado por nós, pelo povo, a nação que foi em peso para as ruas, com a promessa de que iria tomar decisões, ações efetivas, certo? Punindo ou colocando essas pessoas nos lugares deles, conforme ele prometeu. Ele pegou isso, ao invés de agir conforme prometido, o que ele fez? Ele fez um acordo com o inimigo. Ele fez exatamente um acordo, cometendo um dos maiores erros do seu governo. E foi exatamente aqui, através desse erro, que surgiu o grande problema.
que ficou muito mais intensificado a partir de então. Ele não fez o que prometeu à nação, ou seja, ele prometeu uma ação efetiva de correção, mas ele não fez isso, ele não usou a autoridade para essa correção, para fazer o que ele falou, queria provar quem mandava na nação. Ele não cumpriu o contrato. Ou seja, primeiro, ele não cumpriu, certo? Com o que prometeu com a nação, e fez um acordo, então, com o inimigo, delegando para o inimigo o poder. Quando você faz um acordo, você divide o poder, você passa o poder para o outro. Então, ele passou esse poder delegando para o outro, num acordo. Você não faz acordo com o inimigo. A promessa dele para nós, como nação, não era fazer acordo, era ter ações efetivas de correção, conforme ele havia prometido. Ou seja, foi um tremendo ato de covardia, de deslealdade e falta de compromisso e respeito com a nação brasileira, por parte do nosso tão querido presidente da República, que nos havia feito uma promessa de ação contra esses corruptos e não fez. Aqui começa o grande problema. Resultado. Qual foi o resultado desse acordo? Foi a delegação de todo o poder que nós passamos para ele ter decisões, tomar decisões. Então, ele acabou delegando essa autoridade para o adversário, para o inimigo, fazendo acordo, dividindo isso com o inimigo. Resultado, de um lado, então, começou a decadência do governo dele. Não só dele, né, que foi do presidente, do nosso presidente, mas de todos aqueles que o apoiaram, começaram a sofrer consequências. De um outro lado, o crescimento do poder e da maldade desse demônio, desse principado chamado Alexandre de Moraes. Ou seja, ao invés dele se conter, conforme ele prometeu, ele começa a crescer cada dia mais, prejudicando ele e todos aqueles que o ajudou. Inclusive, toda a nação brasileira começou a pagar caro por causa dessa negligência, por causa dessa covardia que fizeram com a gente. Agora, presta atenção numa coisa. Como se não bastasse, um ano depois, em 2022, a mesma cena se repetiu. O mesmo convite ele fez, com a mesma promessa. Sabe o que aconteceu? Novamente a população em massa no dia 7 de setembro de 2022, em massa, primeiro 7 de setembro de 2021, depois 7 de setembro de 2022, que ele ainda estava, já tinham armado toda aquela maracutaia da eleição, ele ia ter que deixar o poder, mas ainda estava com o poder. Ele chamou o povo e disse que ia tomar uma decisão. Fez toda aquela palhaçada que nós já sabemos as Forças Armadas, movendo daqui para ali, colocando tanques no meio da rua, aquele negócio todo para fazer, certo? Para demonstrar autoridade, poder, mas já tinha passado para o poder para o adversário. Sabe o que aconteceu? Fomos de novo para as ruas. E novamente, infelizmente, se repetiu a covardia, a irresponsabilidade e a deslealdade para com a nação brasileira, para conosco. O povo ficou persistindo, ele foi para os Estados Unidos fugido, correu para lá e nos deixou na mão, sofrendo as consequências. Quantas pessoas que o apoiaram foram presas, foram subjugadas, foram injustiçadas, entendeu? E isso comprometendo toda a nação e todos os que haviam apoiado, todos os que o apoiaram. Esse foi o resultado. Hoje, então, o que nós vivemos é o resultado e o fruto dessa covardia que aconteceu no dia 7 de setembro, no dia 8 de setembro de 2021
e no 7 de setembro de 2022. A covardia de não ter a ação efetiva que prometeu para o povo. E agora estamos vivendo os resultados. Estamos tendo que recorrer a outros países, como os Estados Unidos, para termos o socorro que precisamos. Já imaginou aonde chegamos? Bom, eu acredito que você tem entendido, certo? De fato agora, essa problemática, certo? Que realmente aconteceu. Por que esse cara tem tanto poder? Por que esse homem tem tanto poder para fazer tanta maldade? Porque foi delegado para ele pelo nosso presidente, o qual nós confiamos, e que fez o acordo delegando para ele autoridade. Não foi só uma vez, foi 2 vezes. E recuou, fazendo com que o inimigo crescesse de tal modo que tomasse conta do país, trazendo sérias consequências para toda a nação, para todos aqueles que apoiaram ele. Você consegue compreender isso? Então, hoje nós estamos vivendo esses resultados. Mas eu acredito que pela misericórdia de Deus, nós iremos sair dessa. Eu creio que Deus ainda vai manifestar a misericórdia dele, irá tirar e nos tirar desse sofrimento, dessa injustiça a qual nós estamos sofrendo. É assim que eu creio. Eu creio que Deus, com a sua misericórdia, ele vai nos livrar desse mal. Como vai ser, eu não sei. O que vai acontecer, eu não sei. Mas eu creio que Deus irá realizar um milagre, irá restituir a dignidade para a nossa nação. Que Deus abençoe grandiosamente a nossa nação. Espero que você tenha compreendido o que de fato aconteceu, ok? Um forte abraço a todos.